Será que é possível enganar nosso cérebro, fazendo com que a gente sinta menos fome? E é possível a gente comer menos sem sentir fome? E afinal, para emagrecer, eu preciso comer menos mesmo? Fica comigo até o final que eu vou te dar 5 dicas para que você consiga comer melhor, com mais qualidade, sem passar fome. Olá, tudo bem? Meu nome é Caio Matsubara, sou médico em geral, especialista em clínica médica, e eu criei esse canal com o intuito de trazer informação de uma forma leve e descomplicada. Meu intuito do canal é que você consiga mudar seus hábitos para ter uma melhor qualidade de vida. E hoje a gente vai falar sobre o processo da fome e da saciedade. Sabia que o comando da fome e da saciedade é executado na região do cérebro? Mas não é somente o cérebro que exerce um papel no controle da fome e do apetite. Existem certos lugares do organismo que vão influenciar e vão mandar sinais para que o cérebro interprete se a gente está com fome ou não. No caso, a região do intestino e do estômago. Para entender melhor como é que funciona o processo de saciedade, a gente tem que entender o processo que a gente chama de digestão. Digestão nada mais é do que a gente come o alimento, ele é quebrado em partículas cada vez menores. Essas partículas passam pela boca, pelo estômago, intestino e são absorvidas lá na região do intestino. Então, quando a gente consome algum alimento, esse alimento cai lá na boca, ele é quebrado em partículas menores pela amilase salivar, depois ele passa lá no estômago, onde ele também sofre o processo de digestão. Lá no estômago, dependendo do tipo de alimento que você come, ocorre um retardamento no esvaziamento do estômago. Alimentos com maior teor de fibras ou alimentos que tenham maior quantidade de proteínas fazem com que o estômago esvazie mais lentamente esse alimento digerido. E aqui vai 2 dicas para você controlar a sua saciedade. Ingira mais proteínas na sua refeição. As proteínas, então aí a proteína animal, proteína vegetal, elas precisam de mais tempo para ser digeridas. Isso faz com que seu estômago tenha um retardamento no esvaziamento gástrico. Então você consumindo mais proteínas na sua refeição, tipo carne, peixe, frango, ovos, né? Ou aí proteínas vegetais, próprio feijão, grão de bico, faz com que seu estômago tenha um retardamento no esvaziamento, fazendo com que ele fique mais cheio. Isso leva a uma sensação de saciedade a você. Outra forma é você também ingerir mais fibras. Ingerindo mais fibras, então verduras e legumes, faz com que esse retardamento também seja mais lento, fazendo com que você sinta mais saciado. Dessa forma, procure primeiro comer a proteína, depois verduras e legumes e por último o carboidrato. Se você também sentir que eu comi e já estou meio cheio, eu preciso terminar de comer o carboidrato, não necessariamente. E a terceira dica vai na questão da mastigação. Você sabia que você comer até você sentir saciado demora mais ou menos 20 minutos? Ah, doutor, mas por que eu me sinto saciado antes de completar esses 20 minutos? Outros fatores, não necessariamente esses níveis hormonais de grelina ou leptina, vão influenciar na sua saciedade. Então, o nosso corpo, em relação à saciedade, não se baseia somente em estímulos hormonais. A gente tem também estímulos visuais ou estímulos psicológicos que podem influenciar essa questão da saciedade. Um deles, não sei se você já reparou, se você tem o costume de comer muito rápido, é provável que você sinta menos saciado. Um deles é a própria quantidade de alimento que você coloca no prato. Se você coloca o alimento no prato e come rápido, você já termina essa refeição antes de 20 minutos, provavelmente, e às vezes já se sente saciado. Isso é pelo efeito psicológico de você se sentir saciado depois de ter comido todo o prato. Então, aí você psicologicamente já tem aí essa ideia que quando você comer o prato, você já está saciado, e aí, mesmo que você coma antes de 20 minutos, você já sente essa sensação de saciedade. O problema é que a gente pode extrapolar na quantidade de comida que a gente coloca no prato, fazendo com que depois que a gente coma, a gente fica com aquela sensação de eu comi demais, deveria ter comido menos, o estômago está muito cheio, sensação de empachamento. Então, se você sofre desse problema, minha recomendação é que para você lembrar de comer um pouco mais devagar e de preferência longe de aparelhos eletrônicos, celular, TV ou computador, fazendo com que você consiga prestar mais atenção ao que você está comendo. Estudos demonstram que pessoas que têm o costume de comer aí na frente da TV ou na frente do celular tendem a consumir mais calorias do que o necessário. Então lembre-se disso. Uma das práticas que você pode fazer é coma com atenção plena. Então comendo, sentindo as sensações e os sabores do que você está consumindo. Isso vai fazer com que você sinta mais saciado e coma menos.
Outra forma de você enganar seu cérebro e que os donos de restaurantes por quilo abusam bastante é o tamanho do prato. Nessa mesma questão de você ver o prato preenchido e comer tudo, você se sente saciado, os donos dos restaurantes também usam isso. Então eles colocam pratos cada vez maiores para que você ache que colocou pouco e acaba colocando mais comida do que o necessário e acaba comendo mais do que deveria. Então você pode fazer o contrário. Você pega um prato menor quando for comer em casa, fazendo com que, estando preenchido, você terminando de comer, você vai ter aquela sensação psicológica que você já está cheio. E a quarta dica é você tentar evitar alimentos industrializados ou processados, porque eles têm uma alta densidade calórica, ou seja, eles têm bastante calorias, mas eles são pobres ali em vitaminas, minerais ou mesmo em volume. Ou seja, você acaba comendo pouco, mas em grande quantidade de calorias, isso faz com que você sinta menos saciado. Então procure comer alimentos que têm uma baixa densidade calórica. Então alimentos que são maiores em volume, mas também tem menos calorias. Nesse quesito, legumes e verduras são excelentes. E a quinta dica está relacionado ao seu sono. E falando especificamente sobre isso, eu tenho vídeo no meu canal que vocês podem acessar depois. Mas explicando, sabia que dormir menos faz com que você sinta mais fome? Isso ocorre porque dormir mal faz com que você sinta mais fome e menos saciado, pela influência que a qualidade do seu sono tem em relação aos níveis de grelina e leptina. No caso, a grelina é o hormônio da fome e a leptina é o hormônio da saciedade. Então, pessoas que dormem com pior qualidade têm aí níveis maiores de quantidade de grelina, que é o hormônio da fome, e níveis menores dos hormônios da leptina. Então é importante que você tenha também uma boa qualidade de sono. Não é somente cuidar aí da sua alimentação, é cuidar também desse aspecto do seu sono. E uma dica bônus é você entender por que você deve fazer atividade física. Realizar atividade física é mais do que você gastar essas calorias que você consumiu. É também influenciar esse hormônio da saciedade, a chamada leptina. Quem está acima do peso tem os hormônios da leptina muito altos. Ah, doutor, muito alto? Mas você não disse que esses hormônios da leptina não é aquele hormônio que dá saciedade? Então, por que aí quem está acima do peso tem menos fome, na verdade? É porque tudo em excesso pode causar alterações. No caso, o hormônio da leptina em excesso faz com que o corpo tenha resistência a ela. Ou seja, apesar do paciente ter uma leptina alta, essa leptina ela não age corretamente e não influencia na questão da saciedade. Então, aí ela não age como deveria. Então, a pessoa que tem aí sobrepeso, ela tem leptina, só que ela não se sente saciada. Por isso é importante você fazer atividade física, porque a atividade física vai melhorar essa tal de sensibilidade à leptina, ou seja, esse hormônio vai começar a agir de uma maneira mais correta. Então lembre-se de exercitar, nem que seja só um pouquinho. Bom, o vídeo de hoje é mais rápido, mas se você quiser ter mais informação, é só ver o próximo vídeo que está aparecendo aqui para você. E até mais. Tchau, tchau.